Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui do meu lado o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan. Vamos para uma conversa bem legal hoje aí com uma distância, então é isso aí. Bacana, Ismael, quem que você trouxe hoje? Fiquei sabendo que é do outro lado do país, praticamente. A gente está aí expandindo horizontes e tá quase que fugindo do Brasil, né? Fugindo total. De onde vem a nossa convidada de hoje? Nossa convidada é a Michele Mota, de João Pessoa, da Paraíba. A Michele nos encontrou aí através do podcast, a gente fica muito feliz por isso. Olha aí. Encontramos mais uma igual a nós. Respira MDF, a gente fala isso. Sabe muita coisa sobre imóveis e tem o principal aí que é essa experiência e também um propósito muito, muito alinhado com a WePlan, e a gente se conectou através disso e não parou o contato, cada vez foi mantendo aí cada vez mais, e hoje ela é a convidada. Bacana, eu estava falando em off ali que o podcast ele está se tornando funcionário do mês, né? Ele trabalha dia e noite e prospecta novos negócios, novos clientes, né? Novas perspectivas aí para a WePlan, porque ele consegue levar a nossa palavra, seja onde for, seja no momento que for, né? Não importa quem se conecta e em que momento vai querer consumir esse conteúdo, ele está lá disponível. Um conteúdo que a gente está passando a nossa missão, a nossa visão. Então foi dessa maneira que a Michele se conectou. Então assim, Michele, obrigado por se conectar com a WePlan. E a gente sempre faz aquela pergunta básica que eu tenho certeza que você já ouviu em todos os podcasts, né? Quem é a Michele na fila do pão? Conta a tua história pessoal aí, depois a tua história profissional também. Como é que você chegou nesse ramo, né? Então, quem é a Michele na fila do pão, inicialmente? Fala, pessoal. Sou a Michele, sou aqui de João Pessoa. Desde novembro do ano passado, eu ensaio para responder essa pergunta. E aí, na hora de responder a pergunta, vamos lá. Dá um branco daí. Mas eu já ensaiei, eu já estava preparada para isso, desde que conheci vocês. Bom, Michele na fila do pão é a pessoa que vai sempre na contramão. Mas não é ir na contramão aleatoriamente só para ser do contra, mas é apegada a uma crença muito forte de que sempre tem a melhor forma de fazer a mesma coisa. E é partindo desse pensamento que a gente está tendo essa conversa hoje. Eu sempre acreditei muito desde cedo, desde que eu era muito pequena. Eu estava tendo essa conversa hoje de manhã com uma mentora sobre como tem várias formas de fazer a mesma coisa e que sempre vai ter a melhor, a que é mais funcional, a que vai trazer mais resultados e a que vai te fazer mais feliz e que vai te ajudar a se desenvolver. Então eu sou uma apaixonada por desenvolvimento, por tecnologias, por pessoas, por gestão. Eu tenho hoje um escritório de design de interiores aqui em João Pessoa, na Paraíba. No entanto, eu sou pernambucana, nem sempre fui designer, não nasci querendo ser designer, nasci querendo ser professora. Eu sempre respondia as perguntas do que eu quero ser quando crescer e eu queria ser professora. E aos 14, quando eu estava naquela decisão de fazer magistério, terminar o ensino médio, a minha mãe não podia me manter no magistério porque era numa cidade vizinha e ela não tinha como custear essas despesas, e eu acabei fazendo o ensino médio tradicional e fui entendendo que talvez eu podia sim ter uma outra profissão, mas não cheguei no design de primeira. Antes de ser designer de interiores, eu fui secretária, fui consultora de vendas, trabalhei com telefonia, trabalhei com cursos profissionalizantes aqui na minha cidade em 2 franquias, que foi a Microlins e a SOS, são franquias que trabalham com formação profissional. Trabalhei também num jornal, nos classificados desse jornal, e aí foi quando eu estava como caixa de uma farmácia aqui da região que eu comecei a entender que eu queria fazer um pouco mais do que ser caixa. Já como caixa, eu sempre buscava fazer mais do que o de sempre, o serviço tabelado. E aí foi quando a marcenaria entrou na minha vida, e eu trabalhei com marcenaria de 2013 a 2017,
Em 2017 a gente se distanciou profissionalmente, eu e o meu padrasto. Foi quando eu já estava nessa ocasião no curso superior de design de interiores, concluí minha formação em 2019 e no final de 2019 iniciei o escritório de design, que hoje ele atua num formato diferente de quando a gente começou. E aí eu comecei o escritório de design de interiores a princípio fazendo o que todo mundo fazia, buscando o marketing de esperança, né? Eu achava que, inclusive, na faculdade ainda, a gente fez um trabalho sobre projeto integrador e eu fiz satirizei assim, brincando de mas eu me formei, cadê os clientes? Eles não vão bater aqui na porta? E não bateram, não batem até hoje. Eu preciso me colocar muito no mercado para que eles me achem. Esse é o caminho. A empresa que esperar o cliente bater na porta, infelizmente, ela está fadada aí ao fracasso. Porque a tecnologia mudou, a forma do cliente buscar as informações mudaram. E esse próprio podcast que a gente criou na WePlan e o que a gente está fazendo hoje é o nosso canal de prospecção, o nosso novo canal de prospecção. É uma ferramenta extremamente forte. As pessoas que vão assistir a Michelle falando sobre imóveis, sobre a sua carreira, vão ser conectadas de uma forma diferente. Parece que aproxima muito mais o cliente e a chance dele te chamar para um orçamento ela é muito maior. Isso aconteceu com nós, a gente usou o exemplo seu, que nós falamos aqui, se conectou ao seu propósito, você já se sentiu muito mais próximo e muito mais à vontade de estar falando com nós. Então, realmente as ferramentas elas existem e muitas delas são gratuitas, né, Johnny? O Johnny sempre falou isso para nós e as pessoas têm que entender isso. Comunicar hoje não custa caro. Você estar em muitos lugares, talvez sim, se você quiser impulsionar, mas hoje custa uma ação, você ter uma ação, tomar uma iniciativa de comunicar, de ensinar o teu público, de buscar o teu cliente da forma digital. E que legal essa questão de casar o propósito que você falou, Michelle, porque a Michelle, como ela mesma explicou, ela mostrou que os clientes não caem do céu. E como que você vai entrar num mercado sendo uma iniciante ou sem experiência se você não tem um diferencial? Como que você vai vender tudo que os outros já vendem e ainda ter que se provar no mercado e provar que você consegue entregar um serviço de qualidade, um serviço diferencial? Isso é bem complicado para quem está começando. Então, quando você consegue encontrar um propósito tão diferenciado a ponto de você dizer assim, olha, a gente faz diferente porque como vem sendo feito até hoje, eu não acho produtivo, eu acho contraprodutivo, que foram aquelas dores que você se identificou. E o conteúdo que você consumiu também e você entendeu do propósito da WePlan. Então, até mesmo como estratégia de negócio, a gente acredita que se diferenciar nesse ponto é muito interessante. Se posicionar de fato, que é o que você vem fazendo cada vez mais, sem se distanciar do teu propósito. Pelo contrário, se lá atrás você disse que gostaria de ser professora, ensinar as pessoas, é através disso hoje que a gente identifica a Michelle indo para esse caminho e fazendo o que gosta, o que aprendeu a fazer da melhor forma, sendo uma inconformada. Que é tipo, eu não me conformo estar aqui fazendo isso, eu preciso fazer diferente, mas eu preciso que as pessoas saibam como fazer diferente. E um dos principais gostos da Michelle é ensinar. A gente sempre fala nos podcasts que, acima de tudo, a WePlan tem pessoas que sabem repassar a informação adiante, ensinar, conseguem, inclusive todos os integrantes aqui da WePlan, eles fazem parte do treinamento, dos treinamentos técnicos. Eles são as pessoas que repassam a informação adiante e a mensagem adiante. Então, acima de tudo, são, sim, professores daquele assunto que eles estão dominando. Então, para te ver que o propósito ele casou de várias formas, né? São pessoas que sabem comunicar, que sabem levar a informação adiante, que têm a empatia de saber passar a informação. Então, isso que é bacana, entender que esse propósito casou nesse nível. Mas, Michelle, eu gostaria de saber dessa tua busca por informação, porque como você é inconformada e está o tempo todo buscando, eu imagino a Michelle assim, digitando lá no Google,
como vender móveis de um jeito inovador, como vender móveis de um jeito diferente, até ela chegar e cair no podcast da WePlan. Eu tô brincando, é claro que não foi assim, mas conta pra nós como é que foi essa jornada. Foi assim? Como foi essa jornada até chegar no podcast? Conta pra nós. Foi desse jeito. Eu acho que o meu algoritmo, ele dá umas surtadas. Porque, assim, eu tenho uma personalidade que eu sou consciente de que eu não sei tudo. Mas eu sei que eu posso saber tudo, que eu posso descobrir. Então, se eu quiser saber uma informação... Se eu quiser saber uma informação, eu vou lá e vou procurar. Então, na verdade, a WePlan chegou para mim pelo meu algoritmo. Eu consumo o podcast diariamente. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, consumindo um conteúdo, seja um vídeo, seja um podcast, seja só ouvir um áudio. E aí eu estava pesquisando no podcast, no Spotify, e aí apareceu o WePlancast. O que é isso? Aí fui lá pesquisar o que era. Quando eu vi a descrição, eu disse, mentira que existe isso. Não, mentira. Comecei a consumir os podcasts. Isso foi em novembro do ano passado. E aí na mesma hora eu entrei no site, me cadastrei lá, fiquei esperando a resposta. Só que não me responderam de imediato, mas não satisfeita, eu disse, espera, tem um WhatsApp. E aí fui no Instagram, peguei o WhatsApp do Renan, entrei em contato, o Renan respondeu meio que de imediato. Gente, eu preciso entender, eu preciso saber o que é isso, porque assim, eu venho de um roteiro que é muito tradicional, que é uma galera que faz as coisas do mesmo jeito, da forma convencional há anos, que é aquela fala que a gente ouve assim, de empresário antigo, né, que diz assim, mas sempre foi assim, era assim com meu avô, era assim com meu pai, vai continuar sendo assim. Para a sorte deles, alguns clientes ainda são tradicionais, alguns clientes ainda não se importam, mas o mundo mudou, e mudou muito, e está mudando constantemente, e a velocidade dessas mudanças a gente precisa acompanhar. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu me considero multifuncional, e eu gosto muito dessa multifunção e de multidisciplinas. E quando eu vejo que uma coisa se encaixa com a outra, que faz sentido, e que na verdade aquele saber vai fazer melhorar uma atividade que eu já faço hoje, massa. Que é justamente o que eu faço hoje no meu dia a dia. Tipo, quando eu comecei a falar das minhas experiências profissionais, aí a pessoa olha assim e fala, mas minha nossa, a pessoa começou querendo ser professora, foi vendedora, foi consultora, foi recepcionista, foi caixa, foi não sei o quê. Sim, cada uma dessas vivências formou a Michelle de hoje. Cada uma dessas experiências contribui para quem eu sou e para a experiência que eu proporciono ao meu cliente. Então hoje, quando eu olho para um processo que eu penso em melhorar ele, eu olho para ele com um olhar do usuário, com um olhar empático, com um olhar de quem está do outro lado, como que ele vai se relacionar com isso. Ao mesmo tempo que eu digo que eu sou apaixonada por tecnologia, eu também me coloco um pouquinho na experiência do usuário, porque nada é óbvio. E as coisas, às vezes, a gente pensa, mas isso é muito óbvio, isso é fácil, as pessoas vão conseguir. Não é. E aí, dentro da nossa profissão, principalmente, que nada é óbvio mesmo. Então, é partindo dessas vivências, desses saberes que hoje eu tô formatando o mercado que eu quero. Porque é tipo assim, a inconformidade é num nível que é tipo assim, o mercado que tem é esse. Tá, mas não quero esse não, vou fazer o meu aqui. Então, eu estou construindo, e aí encontrar vocês nesse cenário foi muito bom, porque foi tipo assim, eu já cheguei a falar pro Renan, pro Diego, pro Ismael na nossa primeira conversa, que vocês são tipo a resposta pro que eu tava pedindo, porque não é possível. É um verbo to be, ser ou estar. Não é estar. E aí a gente tem que construir a realidade. A realidade que eu quero é outra. Então, estamos aqui para construir ela. Isso nos deixa muito felizes, Michelle, esse feedback. Você já nos passou isso outras vezes, porque isso só mostra que a gente está no caminho certo e que tem mais pessoas pensando fora da caixa. Em relação ao mercado que tu comentou, a gente sempre fala que é extremamente tradicional, mas dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, dá para fazer mais rápido e dá para sim ter uma seriedade, um propósito, uma transparência em todos os processos. E isso faz com que a gente se conecte com pessoas como a Michelle, que tem essa mesma visão
E a gente não quer todo mundo, assim, a gente já desde o início da WePlan, desde a projeção que a gente fez de crescimento, a gente realmente gostaria de encontrar pessoas como nós que têm a mesma ideia, a mesma visão, porque a gente vai montar realmente um grande time no Brasil que trabalha com móveis planejados de forma diferente, de uma forma inteligente. Porque agora que a WePlan existe, a gente olha para trás e diz, meu Deus, como a gente realmente fazia as coisas. Isso acontece com toda a tecnologia. Você pega a Uber, por exemplo, como é que você era tão limitado ao táxi antes e hoje a gente tem acesso em todo lugar, um automóvel que possa te locomover com custo baixo. É a mesma coisa da WePlan. Ela logo vai ser essa visão de como você precisava ir antes para uma loja, ficar 15 dias para esperar uma cozinha para ser orçada e ainda ela não era compatível. E ainda eu tinha que falar com 5, 6 pessoas para poder resolver um projeto de uma cozinha. Então, Michele, há uma pergunta que tu comentou nos bastidores antes de iniciar o podcast. O que faz sentido para a Michele trabalhando com móveis planejados nesse mercado? Eu vou começar pelo que não faz sentido e aí você assume que o oposto é verdadeiro para a resposta, certo? Para mim não faz sentido hoje. O cliente, quando me procura, ele procura uma pessoa para ele depositar toda a confiança e a gestão dos recursos que ele tem. E aí é uma gestão do recurso financeiro e do recurso de tempo. O meu processo de projeto de interiores hoje no escritório ele é completo. Então o meu cliente ele vai ter um projeto de interiores onde eu vou trabalhar do piso, a iluminação, acabamento de parede, mobiliário sob medida ou mobiliário solto. Ele passa comigo 2 meses. Para mim não faz sentido nenhum, depois de 2 meses, o cliente sair daqui com a pasta de projeto dele, que é o que a gente entrega o caderno executivo, o cliente não é o meu refém, ele tem todas as informações, e isso eu falo porque o projeto executivo ele acaba não sendo uma prática muito comum em muitos escritórios, e isso é algo que eu preciso trabalhar e precisa explicar, e muitas vezes o cliente contrata um serviço, não recebe e se chateia com o mercado e ele acaba colocando todo mundo na mesma sacola. Então, para mim, não faz sentido nenhum. Depois de 2 meses, o meu cliente sair com um caderno executivo de 50 páginas e ir para o mercado, ver onde tem esse imóvel, onde tem esse acabamento e esse revestimento. Mas esse revestimento tem, mas só vai chegar em 60 dias úteis. Só que o cliente me disse no alinhamento que ele quer se mudar em 2 meses. Faz sentido eu especificar um material que só vai ter no mercado para encomenda e para chegar em 60 dias úteis? Então, o que a gente faz hoje aqui no processo? O nome do meu escritório é Cosbar Estúdio de Interiores. Tem aqui no Instagram, dá para ver um pouquinho ali dos bastidores de como que a gente trabalha. O cliente chega para mim, como eu falei, ele me confia os recursos dele. Então, eu não sou responsável pelo valor que ele pagou pelo projeto. Eu sou responsável pelo valor que ele vai investir na obra, pelo tempo que ele não tem disponível para estar ali escolhendo o melhor profissional para ele. Então, o meu briefing, ele não pode ser um briefing pautado em você prefere verde ou azul, você prefere azul ou amarelo, para você faz sentido isso ou aquilo. Ele tem que ser muito completo, ele tem que ser um briefing que eu entenda a expectativa de prazo do cliente, o perfil de investimento, com quem ele quer se relacionar como fornecedor, para onde eu vou conduzir essa jornada. Então, eu não projeto uma coisa com um material aleatório. Semana passada, eu entrei em contato com uma loja aqui de revestimento de parede. E aí eu queria saber, a gente conceituou o projeto e eu queria saber se tinha aquele material no mercado. E aí todos os consultores estão entrando em contato para saber quando fecha essa venda. E aí eu estou explicando para eles assim, gente, então, eu só preciso saber se tem, quanto custa e quando chega. Eu estou criando. Mas nossa, você já está procurando nessa etapa? Exato, claro que eu estou criando nessa etapa, porque quando o cliente senta aqui nessa mesa de reunião, ele quer visualizar o sonho dele e eu não posso frustrar. Então, por que eu me conectei? Por que eu busquei a WePlan? Porque eu percebi que aquela jornada que a gente faz no escritório de interiores hoje, que faz o projeto, vai para o mercado compatibilizar. O que se chama compatibilizar? E essa é uma fala do meu sócio, Jonatas. Ele diz que compatibilizar projeto é dizer ao cliente o que não tem, que não vai dar para fazer como ele projetou. E isso me corta o coração. É um processo que ele diz assim... O consultor chama o cliente para dizer a ele, olha, seu cliente, isso aqui não tem desse jeito.
não tem dessa cor, não tem esse puxador. Deixa eu ver se entendi. Então, o momento de compatibilizar projeto é o momento de levar más notícias para o cliente. Péssimas notícias, Johnny. Más notícias ele leva quando ele sai daqui sabendo que ele ainda vai perder pelo menos mais um mês para poder tirar o projeto dele do papel. Aí as péssimas notícias são quando ele olha para aquele sonho que ele passou 2 meses construindo, vindo aqui na sala de reunião, olhando para minha TV, vendo o projeto dele belíssimo, sonhando, se imaginando. Mostrando para os amigos, né? Mandando no WhatsApp lá no churrasco, olha o que eu vou fazer, olha que lindo, a gente vai investir nisso aqui. Aí ele chega no mercado e o consultor diz, não tem não. O que eu faço? O que recai sobre o meu escritório? Michele é irresponsável. Michele não sabe o que tem no mercado. Michele colocou uma coisa que é impossível. E pior que isso, o fornecedor começa a descredibilizar o escritório. Ele começa a falar assim, mas doutor, que é uma prática comum aqui, o fornecedor chama os nossos clientes de doutor, né? Doutor, olha, mas isso aqui não tem como fazer não. Isso aqui não tem não. Desse tamanho não tem como não. Então, quando eu comecei a perceber essa prática, e aí eu falei do mercado que eu não quero, que é tipo assim, eu quero estar nesse mercado, eu não quero estar do jeito que ele tá. Então, vamos ver como é que a gente muda. Eu disse, peraí, mas não faz sentido nenhum. Eu tenho que dar o guia pro meu cliente. Ele não pode sair daqui e se frustrar. Ele tem que sair daqui com um GPS direto, assim, ó. Eu vou comprar na loja tal, eu vou comprar material tal, e isso é o que não faz sentido para mim. Então, quando a gente assume o que não faz sentido, todo o contrário é verdadeiro. Eu preciso que o meu cliente tenha tranquilidade, que ele tenha uma solução completa, que ele não perca tempo, que ele não perca dinheiro. Quando a gente fala de compatibilização, talvez esse termo não seja tão difundido amplamente, mas é um processo do seguinte: eu vou projetar, eu estou na minha realidade, no meu escritório, e eu me fecho. Eu não olho para o meu mercado, eu não olho para o meu perfil de cliente, eu não olho para o nível de investimento. E eu projeto as coisas no meu mundinho perfeito. O mais básico de erro que vai acontecer nesse universo é um bloco 3D que não existe exatamente igual. Tá, eu posso assumir então uma imagem meramente ilustrativa. Só que o mais grave que acontece disso é que não para aí. As pessoas, elas projetam aleatoriamente. Você olha para um escritório, ele tem amostras de uma feira que ele foi em São Paulo, dos fornecedores que tem em São Paulo, que não tem aqui ainda, e eles projetam com aquele material porque é bonito e fica bom no moodboard. E a realidade? E o compromisso de tirar ele do papel? Sabe? Então, isso é que dá uma agonia aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você trabalha muito mais vendendo execução do que sonho. Sim, porque eu não quero projeto engavetado. Talvez até um termo seria um sonho palpável. Porque se você faz um alinhamento de expectativa com o cliente, mas antes disso você faz um alinhamento de expectativa com o mercado, eu fiz uma anotação aqui que o profissional, o escritório, ele precisa ter uma prateleira de produtos variáveis que eles utilizam em projeto, sempre atualizadas. Como que ele faz isso? Cara, é só se atualizando, é só indo, ligando na loja, passando na loja, conversando com as empresas. Por isso que a WePlan faz sentido. Porque, cara, como é que tu projeta um negócio sem saber se ele existe no mercado, se vai dar no tamanho, se tem como executar e se não sabe quanto ele custa? Isso foi o meu histórico como vendedor projetista desde 2012, 2013 que eu iniciei. Foi fazendo o cliente se frustrar dizendo que não tem, ou que o projeto que ele tem lá no papel, que está aprovado, que eles amaram, que é o sonho deles, vai ficar fora do valor de investimento. Isso não foi uma nem duas vezes. A gente pode dizer que ocorria todo mês, e a gente conversando com a Michele, era uma dor dela também, que quanto projeto que se cansou de fazer, de montar todo no Promove, que a gente precisa redesenhar tudo isso, passar tudo para uma realidade palpável, funcional, e aí tu chega e apresenta para o cliente aquela coisa, aquela Babilônia com produtos de alto padrão, mas que realmente o cliente não tem como investir naquilo, porque ele não tem nem a ideia de como que é feito lá o processo na fábrica. Às vezes tem uma peça que ela fica lá uma semana fazendo uma laca lá com recorte diferenciado, e por isso que ela tem um custo alto. Então,
Então isso a gente fica emocionado aqui ouvindo pessoas falando da mesma forma. Eu sou fã da Michelle, porque ela fala com essa franqueza, eu já falei isso para ela, porque realmente eu acho que a gente precisa disso. Precisa abrir o jogo com o cliente, precisa fazer com que ele entenda isso, colocar os pingos nos is. E eu acho que tem um problema bem sério, que as pessoas têm medo. É o medo trava, é o medo de dizer não, é o medo de falar a verdade, de explicar a realidade para o cliente. Mas olha o que tu tá brincando, com o tempo que não volta e com o dinheiro do cliente. E com a reputação ainda. Exatamente o que tu falou, que a reputação, isso vai fazendo o mercado ficar prostituído e também com essa cara de arquiteto nunca sabe fazer nada, design interiores não sabe precificar, não sabe fazer quantitativo de peça. Isso Eu não visto a carapuça de ser rasa, sabe? Eu tava conversando hoje de manhã com o meu sócio e eu tava dizendo a ele assim, a gente tem que ser bom no raso, porque ninguém está procurando petróleo. Então, o que acontece? Às vezes, o escritório assume uma posição de mas não é o meu papel saber disso. É o seu papel, sim. É você quem está projetando. É você quem tem que direcionar. Então, como que eu posso me sentar e projetar e me colocar numa cadeira de artista e me descompromissar com a realidade? Não é muito difícil você entender onde tem material, quanto custa material, qual a logística daquele material, quem fornece, se tem mão de obra local, porque às vezes tem um lançamento, mas o mercado tem um tempo para receber o lançamento, para viabilizar o lançamento. Então você não pode ser irresponsável e dizer eu sou um escritório que estou lançando tendências, eu tenho no meu projeto. Tem aqui? Tem mão de obra aqui? Se não tem, não adianta. Não dá pra você fazer as coisas desse jeito, sabe? Então, assim, os meus parceiros hoje, eles são parceiros muito, 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 muito parceiros. Não é um parceiro de chegar e me colocar, assim, num pedestal. Não, quando eu vou pra obra, eu vou lá, olho debaixo das coisas, me deito. E o que foi que aconteceu? Por que não deu pra fixar? Tá, então eu fiz assim, era pra ter feito assim. Tá, vou mudar isso aqui. Então, com isso, o meu projeto sai muito mais preparado para o mercado. Eu não assumi assim uma outra coisa, tá? Gigante, que a gente ouve muito. Eu não aprendi isso na faculdade. Espera se o médico vai sair para trabalhar só com o que ele aprendeu na faculdade. Vê se todos os casos clínicos que chega para ele viu na faculdade. Não viu, mas ele tá lá, clinicando diariamente, tá aprendendo, tá se esforçando, tá pesquisando. E a gente precisa fazer o mesmo. A gente precisa, primeiro, fazer as pazes com a faculdade. Segundo, assumir a nossa responsabilidade. A autorresponsabilidade é importante, assim, eu acho que a maior coisa, o maior valor que eu carrego comigo hoje é o da autorresponsabilidade. Porque quando você tem autorresponsabilidade, você entende que o seu cliente tem um sonho, que é um sonho muito grande, às vezes é o sonho da vida dele, ele nunca pôde ter aquele ambiente planejado, ele está depositando em mim. Quem sou eu para frustrar um sonho desse? Eu não posso ser essa pessoa. Eu preciso ser a pessoa para simplificar, para facilitar a vida dele, para tornar o processo tranquilo, leve. Isso é por isso que eu trabalho. E aí, no final do ano passado, eu recebi um depoimento com essas palavras, assim, a minha cliente falou assim, muito obrigada por mais um projeto e por ser uma experiência leve e tranquila. Cara, foram só 2 palavrinhas, leve e tranquila. Mas quando a gente traz para o nosso mercado, quantos projetos a gente fez que foi conturbado, que foi desesperador, que a gente chorou, se descabelou e que o cliente xingou e que podia ser... Michelle, isso já é senso comum. Eu te digo como consumidor, vai construir dor de cabeça. É a primeira coisa que você pensa. Então, o mercado, ele, ao longo do tempo, ele ensinou que o jogo é esse, que você precisa sofrer para conseguir alcançar aquele sonho ou aquele investimento, ou aquilo que você está depositando teu tempo e teu dinheiro. E eu gostei bastante da tua fala, que é o seguinte: se você não está gostando do jogo, mude as regras do jogo. Nada impede de você fazer diferente, de você fazer mais, de você ir buscar as informações. Essa questão de ter o autodidatismo e a responsabilidade de ir buscar a informação
por si só. É o que eu sempre digo, você não precisa, e repito o que você falou, que é a minha fala também, você não precisa conhecer tudo. Você precisa entender como fazer as perguntas certas. Porque as respostas, elas já existem, elas já estão aí. A diferença é se você vai ter acesso a ela ou não. E como que a gente tem acesso a boas respostas? Fazendo a pergunta certa. Então, se você faz a pergunta errada, você continua tendo respostas certas. Porque para toda pergunta errada, toda resposta é certa. Não tem resposta errada. Então, essa questão de não aceitar o jogo como ele é, de ir atrás, de buscar mudar as regras e de ter esse autodidatismo de se informar, de estudar e de buscar as informações é muito interessante. Isso muda o jogo, né? Muda o teu jogo. Você está fazendo um jogo diferente onde você está trabalhando, né? E faz com que também o profissional se torne um profissional muito mais completo. E eu sempre falo assim, tu conhece a verdade e a verdade te liberta. Porque depois a gente tá num cenário, por exemplo, que vai ter o montador de móveis, vai ter o pedreiro lá na obra, vai ter o gesseiro, o eletricista, pessoas que são profissionais e só fazem aquilo, mas que às vezes não conhecem uma nova técnica ou um novo formato de fazer. E quando você vai para a obra sem esse conhecimento, esse domínio, e tu é dominado por esses profissionais. E agora, quando tu chega na obra com propriedade, todo mundo te respeita, não é ter medo. Eu sempre falo isso, o respeito tu conquista pelo teu conhecimento, por tu provar que realmente tu é relevante naquilo. E aí tu vai lá na obra e diz assim, pessoal, não tá certo isso aqui, vem cá. Tu já sabe que se o montador fez alguma montagem que ela pode ser feita melhor, tu já vai dizer como fazer melhor. Faz assim, desmonta, ajusta isso aqui, eu sei que dá para fazer esse acabamento, e às vezes até eu tive muitos casos de um montador falar que não e eu na hora lá mostrar que dava. Acredito que a Michelle também é dessa parte executiva que vai lá e diz, olha pessoal, eu sei que dá isso aqui, porque tu buscou conhecimento, tu buscou fazer. Às vezes eu ficava vendo o montador montar, para ver como que funcionava a construção da caixaria. Isso era argumento meu de venda, sempre foi eu tive sempre essa curiosidade. Além de ser um argumento meu de venda, eu já sabia como fazia. Então era uma coisa que eu poderia falar para o meu cliente e que eu também poderia me defender numa montagem de móveis. Então agora falando sobre esse mercado de móveis, puxando um pouco para esse lado, para a Michelle, assim, o que tu acha que é essencial para começar um projeto de móveis planejados ou para trabalhar com móveis planejados, assim, qual que seria umas principais dicas tuas do teu dia a dia e do que tu faz e que dá certo e o que as pessoas não podem deixar de prestar atenção ou deixar de fazer para que funcione? Sempre que a gente vai começar um projeto, a expectativa em torno dos móveis planejados ela é gigante. E essa expectativa gigante é o que me motiva e que por muito tempo me assustou, como o Ismael falou ali, do não saber. E aí, como eu tenho um perfil extremamente controlador, eu não aceitava não saber. Eu ia saber. Então, quando eu começo a fazer um projeto hoje, primeira coisa, eu faço um alinhamento com o cliente a respeito dos processos que envolvem a fabricação de móvel projetado. E que eles são diversos, dependendo do fornecedor que vai executar. Então, eu preciso orientar o meu cliente quanto a isso. Então, eu preciso dizer para ele, olha, hoje é possível você ir pelo caminho A, B ou C. O que vai dizer, Michelle, por que caminho eu vou? Aí a gente vai conversar. Não é tão raso, não é tão simples, não é só sobre preço. Que tipo de profissional você quer se relacionar? Quem você quer que esteja dentro da sua casa? Como vai ser o pós-venda? Como vai ser a assistência? Porque você está comprando um bem durável. Então, você está comprando um bem que vai durar ali no mínimo uns 10 anos. E digo mais, vai durar tanto quanto você cuidar. Ontem eu fui numa montagem que foi uma cozinha que eu fiz em 2016, quando eu ainda tinha marcenaria, e a cozinha está intacta. E eu fui revisar a instalação de um novo projeto que foi finalizado sexta-feira. Então, assim, eu preciso entender, fazer esse alinhamento com o cliente. E esse alinhamento, ele parte de coisas, eu não vou me ater ao que a gente precisa saber tecnicamente como designer, como projetista, na parte de criação. Eu vou me ater à materialização.
frustração a como aquilo vai virar realidade. Então você precisa entender a localidade do teu fornecedor, a logística do teu fornecedor, os processos que acontecem para que o teu cliente não seja pego de surpresa. Então eu vou para o mercado aqui hoje, eu brinco assim, os meus fornecedores, eles são muito tranquilos, porque eu digo, ó, o meu cliente é um cliente educado. É um cliente orientado, é um cliente que não vai ficar enchendo o teu ouvido, quero o meu móvel amanhã. Ele sabe que o móvel dele não vai chegar amanhã. Se ele quiser o móvel dele amanhã, ele vai ter que comprar a pronta entrega no Magazine. Então, assim, parceiros, vocês são muito sortudos de ter essa pessoa aqui orientada. Por quê? Eu falo para o cliente, olha, o processo ele vai levar tantos dias. Depois que você aprovar o seu projeto, ele vai ser compatibilizado. E os meus não sofrem, viu, Ismael? O que eu coloco tem, e eu sei onde tem, eu já fui lá, já fotografei, já filmei, já mostrei para o cliente. Mas aí, informo, o projeto vai ser compatibilizado, ia ser compatibilizado, né? Porque com a mudança aqui que a gente vai fazer aqui a junção do meu escritório com o iPlan, isso não vai mais acontecer. Então o projeto vai ser compatibilizado, o cliente depois vai ser orçado, aí é quando você vai lá, vai negociar as condições de pagamento e vamos começar a falar do prazo. E aí o que acontece muito é a questão do medo, que o Ismael falou, que eu não tenho esse medo, porque quando você tem medo é porque você não domina o processo. Não é um crime você dizer para o seu cliente que 45 dias úteis é após a conferência executiva. Eu prefiro 1000 vezes dizer isso do que dizer para o cliente, sim, são 45 dias úteis. Aí a loja está lá na conta dizendo, não, mas é depois que a gente assina a pasta técnica, depois que implanta na fábrica. Custa você se informar? Então, quando eu faço isso, eu digo para o meu cliente assim, olha, se tranquiliza, o teu processo está em mãos responsáveis, competentes, e não adianta você tentar atropelar o processo. Então, hoje, eu evito 50 mil problemas do cliente ficar ligando e dizer, mas o prazo era não sei o quê. Não, não era, porque, tá vendo que tem a etapa tal? Tem essa etapa aqui. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo de escritórios que se isentam dessa responsabilidade, que são parceiros muito superficialmente, muito nos palcos. A gente precisa ser parceiro no palco e entender o bastidor. Quando a gente entende o bastidor de como funciona, a gente direciona o cliente e evita a frustração. Então eu passo toda essa orientação, o meu cliente vai, ele visualiza, ele vê. Em muitos casos eles se tranquilizam, eles não precisam ver um showroom, eles não precisam ver os materiais, porque eu sou uma pessoa que tem essas amostras, eu vou atrás, eu busco, eu compro, muita coisa a gente ganha, muita coisa a gente tem que comprar e faz parte. Então a gente precisa viabilizar esses recursos para o nosso cliente ter tranquilidade, para ele ter segurança, para ele assim dizer, tá certo, então vai ser desse jeito. Busco fazer uso de ferramentas de compreensão para que ele tenha clareza de como vai ficar. Alinho 100% a parte técnica. Eu não faço um projeto para depois ver como eu vou fixar. Eu não faço, mas eu queria que essa prateleira fosse bem slim e fosse fixação invisível. Só se Deus segurar ela, porque se não fosse, não tem como você fazer. Hoje de manhã eu estava ouvindo depoimento de uma colega projetista que disse que a cliente chorou porque queria uma prateleira de 15 milímetros com fixação invisível. Pensar, tá na mão de Deus, não se segura. Michele, como... Pois é, eu já passei por isso, sabe? Da má prática do profissional de ele não quer desagradar o cliente e ele quer fechar o negócio. Pois é, ele não quer desagradar agora, né? Porque depois ele vai desagradar. Exatamente. Então ele só está postergando um problema e ele está tentando se utilizar de algumas artimanhas ali para fechar o negócio. Eu passei por isso, eu senti na pele o que é você dizer assim, o cliente dá um detalhe para ele e diz assim, mas essa porta eu quero nesse estilo, ela tem que fechar desse jeito. Ok, isso a gente vê depois. Tá. Chegou no dia da instalação, lembra aquela porta que você pediu? Não tem aqui na cidade esse tipo de fechamento, mas eu trouxe um outro aqui. Então assim, o cara no dia da instalação vem me dizer que não dá, ou seja, ele jogou para frente o problema. E aí ele me deixou numa situação que, o que eu vou dizer? Não, pega tudo e leva de volta, entendeu? Eu já estava há semanas, meses aguardando para a instalação. Então acho que isso é até uma prática que joga contra você,
porque você não está se livrando do problema, você está criando um problema futuro. Aham. E a gente acaba, Johnny, se submetendo a um papel que não é nosso. Por quê? Quantas vezes a gente ouve pessoas que são extremamente seguras nas suas profissões e a gente se sente extremamente seguro? Exemplo, você vai num mecânico. Eu tenho um mecânico de confiança. E aí ele fala pra mim, Michelle, eu tenho que trocar essa peça por isso, por isso, por isso. Ah, mas não dá pra trocar mês que vem? Não dá, porque a peça tá gasta assim, assim, assim e vai ter que ser dessa forma. Ponto. O mesmo se aplica à nossa profissão. Não faz sentido eu ficar temendo, eu ficar enrolando. E aí, assim, claro que nessa relação existem papéis que são do escritório e existem papéis que são dos fornecedores. Só que, como escritório, você trabalha junto. Você não pode... Ninguém faz nada sozinho. A gente não pode se colocar numa bolinha de cristal e assumir só o viés da criação, do ser artista. Cara, se você não se envolver no processo, você vai ser um artista só com imagens renderizadas. Você não vai ser um profissional com imagens executadas, com projetos viáveis, funcionais, que resolvem problema. A minha maior realização hoje é poder lidar, por exemplo, com histórias de clientes que mandam pra mim e falam, olha, toda vez que eu posto, alguém elogia minha casa. Quando vem aqui, eles apontam isso, aquilo, outro. Eu amo ver os meus clientes vivenciando os espaços deles. Quando é residencial, trazendo mais qualidade de vida, mais praticidade para a família. Quando é comercial, potencializando aquela marca, a imagem daquela empresa no mercado. Então, colher esses resultados hoje requer uma dedicação prévia que exige muita responsabilidade, muita dedicação, muito chegar junto, muito estar presente. Eu não sei muitas coisas do que eu vou fazer amanhã, por exemplo, mas eu nunca tive medo de ir lá e encostar na pessoa. Ei, isso aqui faz como? Como é que faz isso aqui? Ah, tá bom. E eu pesquiso mais onde? Onde que tem um livro, onde tem um PDF, onde que tem um vídeo. O tempo todo eu tô pesquisando, tô aprendendo alguma coisa. E, Michelle, para ti, assim, para o escritório de vocês, como profissional, o que a WePlan vem para somar? Assim, a gente já sabe a resposta, mas eu gostaria de ouvir. Essa é para colocar lá no mural. O que a WePlan vem para somar no teu escritório e dizer assim, vai mudar realmente essa chave e o que a gente vinha fazendo? Conta para nós. Fortalecer esse posicionamento que eu já vendo para o meu cliente hoje. Eu comecei a vender soluções completas em julho de 2020. Eu comecei a olhar para o mercado e entender assim, tá, mas eu não posso parar só aqui. Então, hoje, eu tenho processos, eu sou muito a pessoa do mapa mental. E aí eu desenho toda a jornada do meu cliente. E eu estava percebendo, e engraçado que na apresentação de vocês tem essa mesma ilustração, que o mercado tradicional, ele tem essa etapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas, e aí a WePlan veio para encurtar essa trajetória. E aí, quando a gente vê esse encurtamento de trajetória, isso faz muito sentido quando eu digo, sempre tem uma melhor forma de fazer a mesma coisa. Aqui em João Pessoa, a WePlan não existe ainda, né? Então a gente vai começar. E eu espero ser um agente multiplicador que mobilize o mercado, que comece a fazer as pessoas, eita, tem uma forma diferente de fazer. Então hoje eu quero poder pegar o meu cliente e dizer para ele assim, olha, eu fui atrás de soluções, de alternativas melhores e existe isso aqui no mercado e a gente pode ir por esse caminho. Tem clientes que vão preferir o caminho tradicional? Talvez. Eu não posso controlar toda essa situação. Mas vai ter cliente que vai preferir tranquilidade, vai ter cliente que vai preferir uma solução completa. Então, o objetivo hoje de nos unirmos é justamente entender que eu tenho um parceiro que está alinhado, que pensa como eu penso e que o meu processo não vai se perder. Porque o que eu encontro hoje no mercado? Eu venho toda pautada em fazer melhor, em fazer diferente, em inovação, vamos lá, vamos acontecer. Aí quando chega na ponta, a pessoa me liga na segunda-feira para perguntar qual o material para comprar para o móvel que é para ele entregar na terça. Como é que eu lido com isso? Cadê o meu discurso de tranquilidade, de processo completo? Me queima. E aí eu brinco assim, o cliente vem em lua de mel comigo, quando chega no fornecedor ele pede o divórcio.
E eu não posso perder meu cliente. Porque a gente já tem uma dificuldade no mercado, que é um outro viés que eu analiso muito, que é a recorrência. Então, o meu cliente para comprar de mim hoje mais de uma vez, ele demora. E aí, se eu ficar perdendo ele no processo, e veja, o fornecedor não foi o meu atendimento, não foi o meu projeto, não foi o meu processo, mas ele se desvincula do escritório. E aí você tem que olhar para isso assim, todo o trabalho que você construiu, você perdeu, porque o teu fornecedor parceiro quebrou todo o encantamento. Isso é um ganho que a gente, eu não sei, eu não estou no dia a dia aqui, mas como visão de consumidor, se você me falando isso, a gente não percebe consumindo do mercado tradicional, que é o fato de você estar refém do teu fornecedor e das intempéries que ele tem pelo fato dele não estar organizado e alinhado com o teu propósito. Então, no momento que você opta por um modelo de negócios que elimina esses problemas, como o da WePlan, que encurta os caminhos, você está eliminando possíveis problemas, você está retirando algumas pedras do teu caminho, está deixando teu caminho livre para que aquilo que você sempre fez de melhor aconteça como você previu. E me fortalecendo, né? Porque eu preciso de pessoas que somem. Eu falei semana passada que eu não quero mais ter que emprestar a minha autoridade para um fornecedor e ele queimar isso. Explico. Quantas vezes eu já recebi um cliente que fala assim, mas você confia? Eu posso fechar? No fundo, o cliente sabe que ele vai comprar com quem ele quiser e que a relação é entre ele e o fornecedor. Ele sabe disso. Mas quando ele joga essa pergunta para o escritório, mas você confia? Mas você já trabalhou? E aí, o que é que eu faço numa situação dessa? Você acaba tendo que dar a chancela, e eu já percebi muito isso tentando contratar serviços, e é complicado isso mesmo, porque o que está acontecendo hoje no mercado? São dois movimentos, pelo que eu percebo como consumidor. O primeiro, que eu acho que não vai vingar e vai morrer pelas práticas que eles estão fazendo, que é o seguinte, eu vou até aqui, daqui em diante eu não faço. Por quê? Porque já sofreu demais tendo que chancelar parceiros e fornecedores, né? Então queimou demais a imagem. Então ele diz assim, cara, essa parte eu não faço, porque essa aqui você vai ter que orçar com o cara. Tá, mas você me indica alguém? Olha, a gente até tem alguns contatos, mas a gente não pode indicar. Então, assim, acaba segregando o mercado e eu acho que isso vai morrer. E de outro lado, tem um movimento que é o movimento que você está fazendo, que é trazer para perto os fornecedores e os parceiros alinhados com o teu propósito e que conseguem entregar esse nível de excelência que você está tentando fornecer. Então, eu acredito que esse sim é o mercado que vai vingar. É um mercado que todos são responsáveis, todos entendem o seu papel e você tem os fornecedores certos para cada missão, digamos assim. E eles compram junto a missão, a guerra junto com você, né? E o principal da fusão aí, escritório da Michelle com a WePlan, aquela etapa que ela vem comentando que seria a compatibilização do projeto. Quando ela monta um projeto, por mais consciente que ele está ali, o projeto de imóveis planejados, vai ter que ser compatibilizado em outra indústria, uma outra fábrica ou uma outra marcenaria. Então, a fusão com a WePlan é ela eliminar totalmente essa parte e estar, de fato, no controle de toda a operação no que se tratar de imóveis. A gente está aumentando cada vez mais o mix e é a nossa intenção que isso se torne uma realidade, que é você ter mais coisas para colocar no projeto. Hoje a gente tem metal, vidro, espelho, todo o móvel planejado ali. Então, isso é mais um motivo de que os profissionais querem, quem se posiciona da forma que a Michelle está se posicionando, eles querem o controle do processo, eles querem dizer assim, ó, peraí, essa cor aqui não está batendo com o que eu fiz. Então, esse eu acho que talvez seja o principal diferencial do teu escritório a partir de agora, a partir dessa fusão com a WePlan, realmente ter esse controle total nesse segmento. Exato, é porque assim faz parte da estratégia entregar a solução completa. Economia de tempo mesmo. Exato, e tem clientes que compram isso e vão comprar cada vez mais aprendendo no mercado tradicional
comprando a solução não completa e sofrendo os problemas de não comprar a solução completa. É claro que elas têm diferenças de investimento, mas a gente aprende ao longo do caminho qual que vai ser a melhor. Sim, com certeza. Na verdade, o ponto alto da nossa conexão hoje, ele está pautado justamente na compatibilização. O que eu pensei? Quando eu comecei a olhar para o processo, quando eu termino um projeto, ele vai ser compatibilizado e geralmente essa compatibilização vai levar no mínimo 1 semana. Se essa compatibilização vai levar 1 semana, não faz sentido o meu cliente perder aquela 1 semana. E aí eu comecei a olhar para o processo. A indústria de móveis, ela usa a ferramenta Promob. O estalo veio no episódio que vocês falaram sobre o Promob, e eu não lembro o nome do convidado agora, mas aí eu vou resumir do meu jeito, e foi tipo assim, do crente ao ateu, quem quer móvel necessariamente vai ter que passar pelo Promob. E aí eu fiquei, mas se vai ter que passar pelo Promob, por que eu vou complicar essa etapa? Por que eu vou deixar o meu cliente esperando a resposta? Porque vamos falar de cotação, que é uma coisa que a gente consegue ter hoje dentro da Weplan. O meu cliente vai fazer cotação, ele vai na loja A 1 semana. Ele vai na loja B 1 semana, loja C 1 semana. Ele vai ter que ir lá ouvir tudo que a loja não consegue fazer. Aí lá vai. E outra, olha o tanto de informação para ele gerenciar. A loja A não pode fazer a porta, a B não tem o trilho e a C consegue fazer a gaveta, mas não consegue fazer a dupla como eu especifiquei. Não dá. Se você é muito simples, gente. Se você se colocar no lugar desse cliente e você se colocar como profissional, como é que eu resolvo isso? Você resolve essa equação muito simples, e isso contando que as lojas respondam de pronto, porque a gente ainda tem aqui em João Pessoa, pelo menos, o fator do projeto esquecido, a síndrome do projeto abandonado. Eu mandei um projeto para fornecedor em abril, cadê a resposta desse orçamento? Mas aí o mesmo fornecedor, ele está reclamando que o mercado está difícil, que ele não está fechando o projeto. Meu projeto está abandonado no e-mail dele, porque ele não me respondeu o orçamento. Eu vou mandar de novo? Jamais. E aí foi justamente juntando tudo isso que eu disse, cara, é isso. E eu tenho o domínio da ferramenta Promob porque eu aprendi na marcenaria. E é onde eu falo assim, foi a melhor coisa da minha vida, foi ter aprendido essa ferramenta. Foi ela quem me trouxe até aqui hoje, foi ela quem abriu muitas portas para mim. Saber Promob foi responsável por boa parte do meu faturamento em móveis planejados. A outra parte tem a ver com a dedicação, com o envolvimento, com buscar cliente, com não me conformar, com ir atrás. Mas de forma resumida, a solução que vocês trouxeram, ela resolve esse ponto. Para mim não faz sentido perder esse tempo. Não quero que meu cliente perca esse tempo. Eu quero que ele saia do escritório com o projeto dele viável, execuível, orçado e com a data prevista já de chegar. Olha, e a montagem vai acontecer de tantos dias a tantos dias. Que isso sim é responsabilidade minha. Porque quando eu pego o meu cliente lá no início, no briefing, que ele diz, eu quero me mudar tal dia. Aí eu vou dizer para ele só o prazo do meu projeto? Não, eu tenho que dizer para ele o prazo do meu projeto, o prazo de produção, o prazo de logística e o prazo de montagem. Processo completo aqui, o cliente sai super orientado. Perfeito. A principal característica do profissional que a gente quer trabalhar é exatamente dessa preocupação de fato com todo o processo. E a Michelle, ela é tão alinhada com o propósito da Weplan que até a cor da unha dela é a cor da Weplan. Isso pela segunda vez. Isso é rapport, que nem diz o Renan. É a cor conexão. Do ano também, né? Isso é a cor do aqui, ano. Tem tudo pra gente fazer uma boa parceria, bons clientes, bons atendimentos e boas experiências, que é o principal aí como um todo. Maravilha, tudo isso que você comentou, essa jornada do cliente, você narrou o filme da minha vida, comprando produtos e serviços. É bem isso. Desculpa. Esse cara não entrega aquilo, aquele entrega isso, e daí a cada novo orçamento, a cada nova conversa, você fica com mais dúvidas do que certezas. E arrependido de ter contratado um projeto. Pois é. Então,
eu me identifico muito como consumidor. E, Michele, já finalizando aqui a nossa conversa, eu tô levando algumas coisas bem interessantes dessa nossa conversa. Em todo episódio a gente acaba cunhando novos termos. Eita! Você ouviu o episódio do João Loft, da Lofteria, ele é o montador de apartamentos. Aí você tem o arquiteto de pessoas, e aqui você... Compositor de moradias... E você ajudou a cunhar um novo termo aqui que similar ao que a gente chama aí no mercado do empreendedorismo. A gente fala de alguns empreendedores falcatrua, os empreendedores de palco, ou seja, aqueles caras que nunca empreenderam, mas querem ensinar a empreender. Você falou aí do projetista de tela, que é o cara que fica só na tela, né? Essa coisa que ele está projetando na tela nunca mais vai sair da tela, porque ela é impossível de ser materializada. Então esse para mim é um novo termo que a gente acabou de criar hoje, projetista de tela. Eita, eu nem pensei nessa parte, olha aí. Né? Ele fica no Project Land, que é a terra do nunca, que está sendo projetado e nunca será materializado, né? E outra coisa legal que eu gostei que tu falou, e me identificou muito como empreendedor e como pessoa que busca muita informação, que é a frase: eu não aceito não saber. Esse eu não aceito não saber é uma inquietude que a gente tem, que a gente precisa buscar informação e a gente precisa, acima de tudo, saber fazer as perguntas. E outra coisa legal que a gente já deixa o convite, a gente quer ter essa experiência de no futuro, depois que você rodou já toda a tua experiência com a WePlan, a gente seguir fazendo esse conteúdo, porque é muito alinhado com o que a gente quer falar. E muitas vezes a gente quer falar as coisas, mas a gente não consegue repassar da maneira que alguém, inclusive um terceiro fora da WePlan, está falando. E fala de um jeito muito mais verdadeiro, um jeito que a gente, inclusive, se identifica muito. Então é como se a gente falasse alto, as coisas rebatem no espelho e voltam com uma força muito maior para nós aqui. E é muito gratificante isso. Então a gente já deixa o convite para ti e quer finalizar aqui agradecendo o teu tempo, agradecendo o teu empenho e essa conexão, né? Agradecendo também por buscar informação e se conectando com a WePlan. Aproveita esse espaço aí, Michele, também para fazer um jabá do teu escritório, do teu trabalho, para quem quiser te contratar. Depois a gente vai deixar os dados também. Tu vai aproveitar esse episódio assim, o cliente novo lá que vai contratar você, que não te conhece, você diz assim, vai mandar o link do episódio. Você diz assim, assista esse episódio aqui com a WePlan, você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim. E aí vai fazer muito mais sentido para ele. Então agora é o momento jabá, aproveita e solta o verbo aí. Muito bom, pessoal. Eu acabei de falar no meu Instagram, assim, eu disse, olha, vão ter que inventar um animal com mais vidas, porque eu já zerei todas do gato. Entre escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore, gravar um podcast não estava previsto e estou aqui gravando um podcast que eu admiro muito, 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 muito. Logo eu, que mando áudios, que já tenho as figurinhas, oba, um podcast, de tanto que eu falo sobre a área, do tanto que eu sou entusiasta dessa área de planejados. Bom, para mim foi incrível poder trocar essa experiência com vocês hoje. Aqui no Instagram eu tenho o meu perfil, a Michele Mota, e lá no meu perfil tem também o perfil do escritório, Corsby Estúdio de Interiores. E eu vou aproveitar para concluir falando um pouco a respeito do que nos trouxe aqui hoje. Essa minha inquietação, essa minha insatisfação, esse não querer fazer, me fez mudar no ano passado e chegar nos novos moldes. Então, eu decidi que não adiantava eu ficar reclamando dos meus colegas, que eu não ia chegar em lugar nenhum, eu só ia me amargurar. Então, durante a minha trajetória profissional, eu projetei muito, mas eu fabriquei muito. Eu tive marcenaria e eu tive loja tradicional de planejados. E foi depois de... Encerrei a marcenaria em 2017, quando a marcenaria encerrou, eu tive um sonho, nutri esse sonho até o final do ano passado de retornar para o mercado.
Só que quando eu retornei para o mercado, eu retornei com outra mentalidade, com outra cabeça. E aí o mercado tradicional ele já não faz mais sentido para mim. Então foi diante desse movimento que eu cheguei na Michelle de agora. E aí eu entendi que assim, ok, o mercado não está alinhado, certo? Os meus colegas estão lavando as mãos para erros que a gente pode evitar, certo? Os projetos estão sendo feitos de forma, eu brincava antes de conhecer o Ismael que era de forma descompromissada com a física, né? Aí o Ismael trouxe o botão da gravidade, as instalações Wi-Fi, e eu agora lancei também, Johnny não mencionou aqui a prateleira que Deus está segurando. Então tudo isso são coisas que a gente vivencia, e aí eu, ao mesmo tempo que eu me irrito, eu também dava risada dessas coisas, mas aí eu comecei a pensar por uma outra ótica, que era a minha ótica de fornecedor. Como fornecedor eu dizia assim, ok, essa pessoa não sabe fazer, e aí a gente tem que chamar ela para perto. A gente tem que ir lá e dizer, pessoa, vem cá, você não sabe fazer isso aqui, e tem que ser com muito cuidado, com muito tato, porque a gente ainda sofre de uma coisa chamada ego gigante no mercado de arquitetura e design de interiores. Você não pode jamais dizer que a pessoa fez algo errado. Você tem que escolher muito bem as palavrinhas. Ego inflado, eu chamo. Eu chamo de ego inflado. Oi? Entendeu? Eu chamo de ego inflado. Sim, demais. E aí foi olhando para esse cenário que eu disse assim, tá bom, eu não vou melhorar estando aqui parada. E aí eu decidi que nesse ano de 2022, primeiro ponto, eu não vou mais trabalhar no mercado tradicional, fabricando móveis tradicionalmente. Com isso, jamais farei compatibilização de projeto, que é uma dor gigante. Segundo ponto, eu quero que o meu cliente saia daqui com um projeto pronto para execução. Quem resolve isso? Eu não consigo entrar dentro de uma outra indústria, dentro do fornecedor local. Então, por isso que a gente vai se associar, a gente está se associando ao Iplan. Terceiro ponto, como que eu faço para nivelar o meu mercado, para elevar essa régua? Não vai ser apontando os erros deles, porque ainda tem um detalhe, essa galera do ego inflado, às vezes, ela te descasca quando você vai reclamar. A gota d'água para mim foi receber um projeto com, pasmem, 4 gavetas embaixo da cuba, cujo 2 gavetas não tinham corrediça do lado da cuba, porque não tem como fixar uma corrediça do lado da cuba. E quando eu me direcionei para essa pessoa para dizer assim, pessoa, isso não é viável, eu tive que ouvir uma resposta dela dizendo assim, não, mas isso é super viável, você que não está entendendo como vai fazer. Eu falei, tá bom, não vai adiantar discutir com ele não. E aí com isso eu tô trazendo hoje para o mercado uma formação, e aí não é um curso definitivo, não é uma jornada única, exclusiva, você não precisa de mais nada, mas uma formação contínua em projeto de imóveis. Então hoje a gente está lançando numa turma presencial, mas a partir das próximas edições isso vai virar uma comunidade, onde eu quero alimentar, onde eu quero nutrir, onde eu quero mostrar, onde eu vou mostrar assim, olha, a gente pode errar sim, mas não vamos manter esse erro, a gente corrige dessa forma, isso vai acontecer, é assim que você resolve, é desse jeito que o mercado funciona. E eu quero fazer com que essa comunidade, ela seja uma comunidade compromissada, satisfeita com o trabalho que faz, relevante para a sociedade e que consigam rentabilizar o seu trabalho, porque a gente passa por um momento de uma precarização muito grande da nossa mão de obra, e os nossos colegas projetistas se queixam de fazer 50 projetos e o cliente sequer vê o projeto, mas falta muito o antes. Você precisa estar preparado, você precisa qualificar, você precisa identificar se é o momento de compra do cliente. Então, através dessa formação, e aí eu tive muito cuidado para não colocar nenhum título sensacionalista, porque eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que essa é a última parada de alguém. Esse é o começo.
E é daqui que eu quero poder caminhar junto com as pessoas para poder dividir um pouco, passar a minha visão, porque o tanto de informação que eu consumo, eu preciso dar vazão de alguma forma para eu não ficar doida, porque às vezes eu tô dormindo e eu acordo com um plano de negócio prontinho assim na cabeça e eu tenho que anotar ali na hora, e aí foi buscando dividir esse conhecimento, melhorar o mercado, que chegamos no conceito dessa formação contínua, que vai começar agora em fevereiro, e acredito que já no primeiro semestre, ainda no primeiro semestre, a gente lança isso online e vai ser para sempre, continuamente melhorando, aprendendo e evoluindo. Maravilha. É muito importante o que você falou, que antes de me dizer o que você quer, me diga o que você não quer. E isso vai de encontro à tua missão como profissional, porque, olha só, digamos que você não encontre a solução da WePlan, muitas vezes isso pode acontecer com vários profissionais. Você está saturado naquele mercado por causa dos problemas daquele mercado. Muitos profissionais, inclusive, migram de área de profissão porque estão cansados das práticas daquele mercado ou dos problemas daquele mercado. Então, olha que interessante. Imagina você, profissional, que está cansado do mercado, porém, você tem 10, 15, 20 anos de experiência nesse mercado. Você não quer mais ter que lidar com todas as burocracias e os problemas que acontecem com esse mercado, mas você quer aproveitar a tua experiência nesse mercado. A WePlan é uma excelente opção, porque você pode monetizar essa tua experiência e deixar toda essa parte burocrática e que dá problema para uma empresa fazer isso, que é uma empresa que também tem muitos anos de experiência e vai te livrar de todos esses problemas. Então, para te ver como a abordagem de você dizer eu não quero mais isso, também é uma excelente ferramenta estratégica de carreira, enfim, de negócio. Você saber o que você não quer fazer te leva a caminhos novos, caminhos desafiadores e que solucionam muitas coisas hoje em dia, né? Isso aí, então, Michele, agradecer o teu tempo, a tua fala. Muita coisa a gente aproveita, a gente comenta aqui que é um aprendizado em todo episódio, a gente tem muito o que contribuir e com certeza a gente vai ser parceiro também nesse teu curso, nesse teu treinamento. A gente já falou que a Michele vai ser uma embaixadora da WePlan, uma pessoa, então isso para nós vai ser muito bom. E a gente também tem como contribuir com o treinamento que ela vai prestar, então a gente vai alinhar bastante essas expectativas, porque é o que a gente sabe fazer, e deixar isso tudo alinhado para realmente contribuir com esse mercado, educar. Obrigado mais uma vez, Michele, pela tua fala, pela presença aí, e é isso. Muito obrigado, então. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.